pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de matemática? Então vamos lá. Hoje vamos resolver vários problemas e para isso precisamos do material básico de dia a dia. Seu caderno, folha de anotação, lápis, borracha, apontador. Já pode ir separando o material, organizando aí o seu espaço e o registro, claro, da aula de hoje, a data e o nosso conteúdo, resolução de problemas, um tempinho lá para vocês. Prontinhos lá? Então, vamos iniciar a aula relembrando. Na aula passada, vocês conheceram a história do livro Cacoete, da autora Eva Furnari. E a partir dessa história, resolveram várias situações, problema. Uma delas, inclusive, que está na tela, tinha relação com os percursos ali que poderiam ser feitos para ir da cidade de Aroeira até a cidade de Cacoete. Fizeram cálculos para identificar qual era o menor trajeto, a menor distância ali que seria percorrida. Hoje vamos continuar resolvendo problemas a partir de Cacoete. Vamos lá? Vamos conhecer um pouco mais da vida de Frido na cidade de Cacoete. Os armários eram arrumados de um jeito interessante. Coisas redondas com coisas redondas, coisas quadradas com coisas quadradas, coisas compridas com coisas compridas. Na casa de Frido havia 333 objetos. Frido fez uma lista, quantificando-os por categorias. Olhem lá. 102 objetos redondos, 49 objetos quadrados, 36 objetos verdes, 119 objetos amarelos, 21 objetos compridos e 63 objetos curtos. Olha só quantos objetos o Frido listou ali, todos organizados em categorias, não é? Agora, observem essas primeiras duas categorias, os 102 objetos redondos, os 49 objetos quadrados. Na verdade, ele se refere a objetos arredondados com a forma esférica, a forma aqui de uma esfera e não de uma figura plana circular. E quando comenta de objetos quadrados, seriam, na verdade, objetos como esse, objetos cúbicos. Este é um cubo, não é? As faces do cubo é que são quadrados. O quadrado nós não podemos pegar na mão. O cubo, sim. Então, claro, os objetos são esféricos, os objetos são cúbicos. Joia? Agora, observem só o que aconteceu. O problema é que o total de objetos de sua lista era maior que 333. Frido se perdeu em algum momento aí na hora de fazer a lista e acabou colocando mais objetos, uma quantidade maior de objetos do que o que ele realmente tinha. E agora, quantos objetos Frido listou a mais do que os 333 que ele tinha em casa? Bom, então, para descobrirmos quantos objetos a mais tinha na lista que o Frido fez em comparação com os 333 que ele realmente tinha em casa, nós precisamos saber o total de objetos
que constam aqui nessa lista, precisamos adicionar, portanto, todas essas quantidades. São muitas, não é? Mas olha só, poderíamos fazer uma adição como essa que está aqui. Aqui foram colocados cada um daqueles valores, daquelas quantidades, mas em ordem decrescente, inclusive, iniciando pela maior quantidade e finalizando na menor. Percebam que é uma adição longa, é uma conta bem grande, não é? Poderíamos fazer ordem a ordem, adicionando as unidades, as dezenas e as centenas. Porém, corremos algum risco de repente nos perdermos no meio do caminho pelo fato da conta ser tão longa. Por esse motivo, vamos usar uma outra estratégia. Observem ali na tela. Nós vamos adicionar em partes. Primeiramente, só as quantidades 102, 49 e 36. Vamos lá? Então, observem as quantidades, os números ali correspondentes a essas quantidades organizados, ordem a ordem. Então, vamos iniciar pela ordem das unidades aqui de cada um dos números. 2 mais 9 mais 6 dá 17. 17 é formado ali por 7 unidades e com as outras 10 formamos uma dezena. Agora adicionamos as dezenas. Uma dezena mais 0 mais 4 mais 3, que totalizam 8 dezenas. E quanto às centenas, só temos uma centena. Então a adição das 3 primeiras quantidades dos objetos redondos, quadrados e verdes deu 187 objetos. Vamos à segunda parte agora. Vamos adicionar 119 com 21 com 63 objetos, organizando novamente a nossa adição e iniciamos pela ordem das unidades. Vamos lá? 9 mais 1, 10, mais 3, 13. Mantemos apenas o 3 na ordem das unidades e uma dezena vai ser acrescentada. Uma dezena mais uma já são 2, mais 2 já são 4, 4 dezenas mais 6 dezenas, 10 dezenas. 10 dezenas é o mesmo que uma centena. E adicionando as centenas, uma mais uma, 2 centenas. Portanto, na adição das 3 primeiras categorias de objetos, conseguimos ali o total de 187. Na adição das 3 últimas categorias, os objetos amarelos, coloridos e curtos, conseguimos 203 objetos. Para descobrirmos agora o total de objetos da lista, vamos adicionar esses 2 resultados parciais. Ordem a ordem, nas unidades 7 mais 3, 10, que corresponde a uma dezena. Nas dezenas, 1 mais 8, 9 dezenas. E nas centenas, uma centena mais 2 centenas totalizam 3. Portanto, a lista de Frido apresentava 390 objetos. Vejam que isso é bem mais do que os 333 que ele realmente tinha em casa. O que será que aconteceu? Bem, vamos comparar quantos objetos constam a mais na lista dele? Para fazermos a comparação entre a quantidade de objetos que o Frido realmente tinha em casa e a quantidade de objetos listados ali naquela organização, não é, que ele fez, nós vamos relembrar a organização desse material, do material dourado. Então, lembre-se, o cubo aqui vai ser a nossa unidade. Cada 10 unidades formam uma dezena, representada aqui no material dourado pela nossa barrinha. A cada 10 dezenas formam-se uma centena, formam 100, representado aqui no material dourado pela plaquinha. E cada 10 centenas vai formar uma unidade de milhar aqui, representada pelo nosso cubo maior, seria o equivalente a 1000 cubinhos menores. Joia?
relembrando essa organização que nos ajuda a compreender o sistema de numeração decimal, vamos representar cada uma daquelas quantidades com material dourado? Olha lá na tela. Os 333 objetos, então, que realmente tinha lá na casa do Frido, vão ser representados aqui por uma plaquinha, 100, mais uma plaquinha, mais 100 e mais 100. Já estão ali representados 300. 310, 320, 330, 331, 332, 333. Essa é a representação dos 333 objetos com material dourado. Vamos fazer o mesmo agora para a quantidade 390. 100, 200, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390. Representadas agora as duas quantidades, fica mais fácil fazermos a comparação para vermos quantos objetos a mais nós teríamos na lista do Frido. Olha lá. Então, comparando o que temos de igual, de quantidades iguais ali, nas duas situações. Olha lá, 100 para um lado, 100 para o outro. São quantidades iguais. Novamente, 100 para um lado, 100 para o outro. Quantidades iguais até agora. Em destaque ali, quantidades iguais em ambos os lados. Mais uma vez, 100 para cada lado. Por enquanto, estamos empatados. Agora, observem lá nas dezenas. 3 dezenas aqui na lista dos objetos que o Frido realmente tinha. 3 dezenas ali na lista que o Frido fez. Quantidades iguais também. Porém, apenas 3 unidades aqui nos objetos que representam ali o total de 333. Lá nos 390, então, poderíamos retirar aqui 3 unidades. Essas 3 unidades se equivalem, né, a essas outras 3 unidades. Tudo que está em destaque representa quantidades iguais. 333. 333. Agora, o que sobrou ali no material que representa a lista do Frido é o que tem a mais nessa lista. Observem lá quantos são. Temos aqui, olha, 10, 20, 30, 40, 57. 57 objetos a mais. Era isso o que tinha na lista de Frido? É muita coisa, né? O que será que aconteceu? Como será que ele se atrapalhou para colocar tantos objetos a mais na lista dele? Nós vamos descobrir. Percebam que se pegássemos a quantidade maior, os 390, e dessa quantidade retirássemos a quantidade menor, retirássemos os 333 objetos, o que sobraria seriam os 57, seria o total de objetos a mais. Desse modo, quantidade maior, retirando-se a quantidade menor, seria o equivalente a usarmos também o algoritmo da subtração, que seria uma outra alternativa para encontrarmos a mesma resposta. Então, dos 390 objetos, retiraríamos 333, olha lá, organizando ordem, a ordem, unidade, dezena e centena, iniciando, vamos aproveitar para relembrar, não é? A subtração aqui pela ordem das unidades. Se temos 0 unidades, não é possível tirar 3. Então, reorganizamos. Olha lá, ao invés de 9 dezenas, ficarão apenas 8. E, ao invés de 0 unidades, temos 10 agora. 10 menos 3, 7. Nas dezenas, olhem lá, 8 dezenas. Tiram-se 3, ficam 5. E nas centenas, 3 menos 3, 0. Frido listou 57 objetos, chegamos na mesma resposta, mas essa seria uma outra alternativa.
Frida verificou sua lista e descobriu o problema. Os objetos verdes eram quadrados e os compridos eram amarelos. Eles foram contados 2 vezes. Ah, foi isso. Veja que ele separou por categoria, mas todos os objetos verdes, os 36 objetos verdes, também eram objetos aqui, lembrem-se, cúbicos, na verdade, né? Ele fala em quadrado, mas é que as faces do cubo são quadradas. Então, são objetos cúbicos. Portanto, esses 36 objetos já estavam na continha lá, no total dos 49 objetos quadrados. Além disso, os objetos compridos, aqueles 21 objetos compridos, já tinham sido contados na hora que ele contabilizou ali os objetos amarelos. Então, contou mais de uma vez. Vamos ajustar a lista do Frida, então? Olha lá. Precisamos, portanto, daqueles 390 objetos que aparecem listados ali, retirar 36. Acompanhe ali na tela. Organizando ordem a ordem, percebam que na ordem das unidades nós temos ali o algarismo 0 e de 0 não é possível tirar 6. Portanto, vamos reorganizar. Ao invés de 9 dezenas, 8. E então, consideramos agora 10 unidades. 10 unidades menos 6 unidades, 4. Dezenas, 8 dezenas menos 3 dezenas, 5. E nas centenas continuam as 3. 354 já melhorou um pouquinho, eram 390 objetos listados ali com equívoco, né, pelo Frido. Agora já retiramos aquela quantidade que tinha mais e estamos com 354. Ainda não está correta a lista, porque deviam ter, de fato, 333 objetos, não é? Então, vamos retirar agora 21 objetos. Desses 354 que estamos, retiramos 21. Vamos lá? Ordem a ordem. Na ordem das unidades, 4 menos 1. Na ordem das dezenas, 5 menos 2 dezenas. E na ordem das centenas, se mantém as 3 centenas. Portanto, 333. Ufa! Olha lá! Agora sim! 333 objetos. Percebam que a lista ficou mais curtinha, né? E agora chegamos a 333. Será? Será que chegamos mesmo? É sempre bom duvidar, não é? Quantos objetos tem a nova lista do Frido? Um tempinho para que vocês me ajudem a conferir. Será que dessa vez o Frido acertou? Então, conferiram? Fizeram a adição dessas 4 quantidades aqui? Verificaram se agora essa soma vai totalizar 333 objetos de fato? Vamos conferir aqui também, olha só, vamos novamente utilizar aquela estratégia de adicionar por partes. Inicialmente vamos fazer o cálculo de 102 objetos mais 49 objetos. Depois, na sequência, vamos fazer os 119 mais 63. E então, juntaremos ali esses dois totais. Agora, nossa estratégia dessa vez
vai envolver o quadro numérico. Certamente vocês lembram dele. Trabalhamos com diferentes intervalos aí de numerações. Esse recorte aqui do quadro numérico apresenta a numeração do 101 até o 160. Observem a organização que ele segue. Inicia no 101, 102, 103, 104 e finaliza ali essa primeira linha com 110. Na segunda linha, do 111 até o 120. Depois, retoma do 121 até o 130. Nessa organização, de uma linha para outra, é importante observarmos que aumenta 10 unidades. Observem lá no último quadrinho de cada linha, 110. O número imediatamente abaixo ali é 10 unidades maior, é o 120. O seguinte, novamente 10 unidades maior, é o 130. E dentro de uma mesma linha, qual é a organização? Qual é a diferença entre um número e outro? É 1, ele aumenta de 1 em 1. 101, 102, 103. Percebendo, relembrando a lógica de organização ali desse quadro numérico, nós podemos usá-lo como suporte, como estratégia para resolvermos, por exemplo, essa adição 102 mais 49. Olha só, nós vamos iniciar então da quantidade do número ali 102. A ele vamos adicionar 49, mas estrategicamente nós vamos adicionando aqui, ó, em partes. Mais 10, 102 mais 10, 112. Mais 10, 122. Mais 10, 132. Mais 10, 142. Percebam que até esse momento nós já partimos do 102 e adicionamos aqui, ó, 10, 20, 30, 40. Já temos o resultado de 102 mais 40. Porém, é 102 mais 49. Então, vamos adicionar agora mais 9 unidades. Observem lá na tela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades. Então, 102 mais 49 é igual a 151. De 102, vamos lá? 10, 20, 30, 40 e mais 9, seguindo a ordem de organização ali do quadro numérico. Bacana, né? É uma boa estratégia para fazer adições. Lembre-se, nosso trabalho não acabou. Agora vamos 119 mais 63. Usando a mesma estratégia, 119 mais 63, percebam que o quadro numérico envolve agora um outro intervalo numérico, mas a sua organização permanece. Começou do 111, foi até o 120, depois do 121 ao 130. Então, da mesma forma que no quadro anterior, de um número para o outro, na mesma linha, eles vão aumentando de 1 em 1. E numa mesma coluna, eles vão aumentando de 10 em 10. Vamos lá? Então, iniciamos do 119, observem lá na tela. E a ele vamos acrescentar 63. Acompanhem comigo. Mais 10, mais 20, mais 30, mais 40, mais 50, mais 60, mais 61, mais 62, mais 63. Pronto. 119 mais 63 chegou ao número 182. Então lembre-se, fizemos adições parciais aqui, já conseguimos o resultado de 102 mais 49, agora conseguimos o resultado de 119 mais 63 e por fim, vamos conferir. 151 mais 182. Vamos ver se realmente agora, dessa vez, a lista do Frido está correta, constando ali os 333 objetos. Nas unidades, uma unidade mais 2 unidades totalizam 3. Nas dezenas, 5 dezenas mais 8 dezenas totalizam
13 dezenas. Permanece o 3 ali na ordem das dezenas e ainda formamos uma centena. Nas centenas, portanto, 3 ao todo. Finalmente, realmente confirmamos, a lista do Frido está correta. Constam ali os 333 objetos que ele contou lá na casa dele. Ufa! Terminou o trabalho com a lista, né? Que nada! Olha só o que aconteceu. Frido havia esquecido de contar os anões de jardim que não estavam no jardim, estavam dentro do guarda-roupa para não estragar com o sol, o vento, a poeira e a chuva. Após acrescentá-los à sua lista de objetos, contou ao todo 400. Quantos anões de jardim Frido encontrou no guarda-roupa? Nossa, quantos anões de jardim, hein? Não é à toa que ele tinha esquecido. Ele tinha guardado dentro do guarda-roupa. Agora, quantos serão? Percebam que antes ele tinha 333 objetos e agora chegou ao total de 400. Quantos objetos que eram os anões de jardim foram acrescentados aí? Para descobrir, uma sugestão seria utilizarmos novamente a estratégia aqui do quadro numérico. Temos a quantidade inicial, 333, adicionada aí a uma certa quantidade que corresponde ao total de anões de jardim que o Frido encontrou no guarda-roupa e para chegar ao total de 400, usando o quadro numérico e fazendo aquela mesma estratégia de 10 em 10. Será que vocês conseguem identificar qual é a quantidade que deve ser acrescentada aos 333 para chegar ao total de 400? Preste bem atenção, um tempinho lá para vocês.
então? Quantos eram os anões de jardim? Vamos verificar? Partindo do 333, a quantidade inicial de objetos ali que ele realmente tinha antes de encontrar os anões, vamos fazer a estratégia para usar o quadro numérico. Primeiro, acrescentando 10, se tivesse 10 anões de jardim, chegaríamos ao total de 343. Mais 10, chegaríamos a 353. Lembrem-se, precisamos chegar a 400. Mais 10, seriam 363. Com mais 10, 373. Mais 10, 383. Mais 10, 393. Percebam aqui que não é possível adicionar mais 10 novamente. Caso contrário, chegaríamos em 403 e não, queremos chegar apenas a 400. Então agora vamos acrescentar aqui na mesma linha em unidades, não é? Com mais uma unidade, 394. Mais uma, 395, 396, 397, 398, 399. Ufa, chegamos a 400. Partimos do 333 e quanto foi acrescentado para chegar no 400? Fomos anotando as quantidades aqui, mas poderíamos saber também pelo quadro numérico. Mais 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Acrescentando 67 a 333, chegamos ao total de 400. Observem lá. Portanto, descobrimos, o Frido encontrou 67 anões de jardim. É muito anão de jardim, né? Puxa vida, em Cacoete tudo é muito diferente mesmo, né? E eu encontrei de outro jeito. Olha só, o Frido também fez essa contagem, mas de uma outra forma. Vamos ver? A partir da lista, ele refez a lista acrescentando a categoria anões de jardim, mas vamos ver quantos anões de jardim ele encontrou. Bem, iniciou do 333, iniciou da quantidade que tinha na lista anterior, que era de 333 objetos. Aqui, o Frido vai usar uma estratégia diferente da nossa. Ele vai utilizar a reta numérica. Nessa reta numérica, nesse recorte, é só um pedacinho dela, inicia da quantidade 333 e vamos ver quanto teria que ser acrescentado para chegar à quantidade 400. Olha só como ele fez. Primeiro, ele adicionou apenas 7 objetos, 7 anões de jardim. 333 mais 7 chegou ao total de 340. Ele buscou a próxima dezena inteira depois do 333. Para isso, adicionou apenas 7. Depois, de 340 para chegar em 350, ele adicionou mais 10. Ao todo, já adicionou 17 à quantidade inicial e está com 350. Agora ficou fácil. De 350 para totalizar 400, bastou que ele acrescentasse aqui 50. Portanto, 7 mais 10 mais 50, juntando aí essas três quantidades que ele adicionou, chegou ao mesmo resultado. Descobriu, assim como nós, que eram 67 anões de jardim guardados no guarda-roupa. Estratégia interessante, né? Bem, vamos exercitar um pouquinho aí dessa estratégia do Frido? Vamos calcular, temos aqui duas adições, uma subtração. Vamos fazer o cálculo aí de cada uma delas utilizando a reta numérica? Então vamos iniciar pelo primeiro cálculo aqui da letra A, 1010 mais 296. Lembre-se, estamos
experimentando novas estratégias, né? Poderíamos montar aqui o algoritmo da adição e certamente chegaríamos a esse total. Mas nesse momento, o nosso objetivo é exercitar, é conhecer um pouquinho mais da estratégia da adição a partir da reta numérica. Para esse cálculo, então, iniciamos o nosso pedacinho aqui da reta numérica com o número inicial 1010. E a ele vamos acrescentar 196, mas não de uma vez só, por partes. Olha só, eu vou começar adicionando 100. Então, de 1010, eu cheguei em 1110. Na sequência, eu vou adicionar 90. 1110 mais 90, eu chego em 1200, é a próxima centena exata. Já adicionei 100 mais 90, já adicionei 190. E queria adicionar 196. Então agora acrescentamos 6. De 1200 chegamos a 1206. Olha só, para chegar ao todo, então, 100 mais 90 mais 6. Acrescentamos, de fato, os 196. 1010 mais 196, 1206. Bem legal, né? E agora é a sua vez. Para o cálculo da letra B, a tarefa é de vocês. Copia lá no caderno, pode fazer a representação ali dessa reta numérica, iniciando no 115 e tentar adicionar 55. Pode ser em partes, 50 e depois 5, ou 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 e depois 5. A opção é de vocês. Um tempinho para fazerem uma tentativa. Então, conseguiu fazer sua tentativa? Olha só como vamos fazer aqui. Aqui eu optei por adicionar primeiro 5, de 115 até chegar em 120, adicionei aqui apenas 5. De 120, eu já fui para o 150, para isso adicionei 30, ao todo 5 mais 30 até o momento.
Dessa vez, dos 150, adicionando os outros 20 que faltavam, cheguei a 170. Percebam que, para sair do 115 e alcançar ali na reta numérica os 170, foram adicionados 5, mais 30, mais 20, ou seja, 55 era a quantidade que precisávamos, portanto, 115 mais 55, 170. Há ainda uma outra opção, poderíamos fazer também subtração. Claro, no sentido contrário dessa vez, não é? Partimos do 110, a quantidade inicial, e dela vamos retirar 53. Olha lá como é que fica. Primeiro, do 110, retirando 10, ficam 100. Do 100, retirando 40, fica 60. Então, dos 60, retirando 3, fica 57. Voltando, então, na reta numérica, foram retiradas as quantidades 10, mais 40, mais 3. 10 mais 40 mais 3, 53. Ao todo, retiramos os 53 de 110 e chegamos ao resultado 57. É uma estratégia interessante que vale a pena você registrar aí no seu caderno. Então, agora um tempinho, pode registrar cada um desses cálculos com a organização da reta numérica ali ao ladinho. Joia? Tempinho lá para vocês. Pronto lá o seu registro? Muito bem. Na aula de hoje, nós trabalhamos com diversas situações cacoetecas aí da cidade, dos personagens, dos hábitos da cidade lá do Cacoete. Cacoete é uma história da Eva Furnari. Já trabalhamos com a história na aula passada e vamos seguir ainda com ela por mais algumas aulas. A Eva Furnari é uma autora que nasceu em Roma, na Itália, em 1948, e ela veio para o Brasil ainda pequena, aos 2 anos de idade. Desde criança, gostava de desenhar e rabiscava o tempo todo, e hoje é autora de histórias que nos encantam. Uma delas, a história da cidade de Cacoete. Joia? Então, hoje o que aprendemos? Resolvemos os problemas cacoetecos, os problemas baseados ali na história do livro Cacoete, adicionamos, subtraímos, utilizando aí estratégias diferentes, o quadro numérico, a reta numérica, bem interessante, bem bacana para você ter registrado aí no seu caderno. Joia? Por hoje era isso, fiquem bem e conto com vocês aí na próxima aula. Tchau, tchau!